Muito bem, senhoras e senhores, agora 12 horas e 38 minutos, meio-dia e 38, já estão aqui nos nossos estúdios os advogados, né? O doutor Paulo e o doutor Leandro. Vamos agora com esse serviço de utilidade pública aqui através do rádio. Doutor Paulo, boa tarde, seja bem-vindo. Tudo bem, doutor? Boa tarde, Oliveira. Boa tarde a todos os ouvintes, né? É grande satisfação de poder estar aqui e fazer esse programa de utilidade pública. Vamos receber também boa tarde do doutor Leandro. Doutor Leandro, seja bem-vindo. Tudo bem, doutor Leandro? Tudo bom, Oliveira? Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui no programa e responder as perguntas. Já está chegando aqui uma pergunta aqui, doutor Paulo, doutor Leandro, via WhatsApp. A pessoa está dizendo o seguinte, deixa eu achar aqui. Oliveira, pergunta aí para os advogados, eu queria saber... Está querendo saber, doutor Paulo, como é que ela faz para pagar o INSS? Diz que uns 2 dias da semana trabalha em casa de família e 3 dias da semana trabalha na horta. E ela quer saber como é que ela para pagar o INSS. Olha, Oliveira, nesse caso do ouvinte aí, né? A gente sugere para ela pagar, ela criar uma MEI. Eu acho que compensa muito mais para ela criar uma MEI, que é o microempreendimento individual. E o microempreendimento individual que você tem lá umas 300, 400 profissões que você pode escolher aquela que mais tenha similaridade com a profissão dela, né? Pode ser uma diarista, pode ser como diarista, inclusive, diarista urbana, né? Se ela trabalha na diária. E daí compensa para ela porque ela paga 5% do salário mínimo, que é R$60 hoje, né? R$60, 1.212 salário mínimo. Então... para ela, eu acho que muito mais interessante abrir um microempreendimento individual, criar uma MEI. Criar uma MEI parece uma coisa, não é a coisa mais simples do mundo, né? Em 15 minutinhos, se tiver um computador do lado, você cria uma MEI, não custa nada, e aí você cria o seu número lá, pelo CPF, você vai criar um número, e você vai passar a recolher todo mês por aquele número, no valor de R$60. Isso te dá direito a uma aposentadoria, um auxílio-doença, salário maternidade, né? Te dá todos os benefícios. Porque eu acho que para ela não compensa ela repensar em qualquer outra alíquota, de 11% não compensa, de 20% muito menos, né? Então é esse, criar uma MEI. Para ela é interessante isso aí, porque o MEI te dá o direito a uma aposentadoria por idade. E todos os demais benefícios da Previdência. E se a pessoa trabalha, e a gente sempre recomenda, se você trabalha, não recolha como facultativo, porque você está fazendo uma coisa irregular. E o INSS souber, ele não vai validar aquelas contribuições. Então, quem trabalha, cria uma MEI, que é a coisa mais simples do mundo, né? Em 15 minutinhos você cria uma MEI, e você pode trabalhar, pode ter qualquer outra atividade, né? E com isso ter todo o direito a todos os benefícios da Previdência. O doutor Leandro, para quem ainda não sacou aqueles R$1.000 do FGTS, ainda dá tempo, doutor Leandro? Ainda dá tempo, Oliveira. Tem até dezembro, na verdade, para poder sacar. Olha aí, gente. Não é obrigado a sacar, né, Oliveira? Quem não tiver interesse, mas assim, a gente sabe que, do ponto de vista econômico, não tem nenhuma vantagem você manter o dinheiro lá na conta do FGTS. Então é melhor sacar realmente. Então, e se você tiver um valor menor do que R$1.000 de saldo, né? Você vai sacar esse valor que você tem. O limite é R$1.000, né? Que o governo liberou desde março, né, Oliveira? Já está no calendário aí para quem faz aniversário em novembro, né? Pois então muita gente já recebeu. Só está faltando quem nasceu em novembro, no mês de novembro, né? E quem nasceu no mês de dezembro. Então, e vai ser pago esse mês já, todo mundo já vai ser pago. Mas quem ainda não sacou tem até dezembro para, caso tenha ainda interesse, até dezembro para poder sacar. Fica atento aí, gente. Fica atento aí, né? Já saca, já gasta na festa do milho, né, doutor? Com certeza. Olha, tem uma pergunta aqui, doutor Paulo, uma dúvida. Desde 1997 eu sou aposentado por invalidez e sempre recebia um salário mínimo. Esse mês recebi menos da metade, doutor Paulo. Eu queria saber por que caiu esse valor sem aviso. Bom, na verdade é o tipo de coisa que... é difícil até de imaginar o que pode ter acontecido, né? Mas não é uma coisa tão assim fora do normal, porque a gente sempre tem que imaginar que o INSS administra milhões de benefícios, né? E para isso que ele tem um programa. Então, ele joga todos os dados, todo mês ele joga os dados do programa, o programa que vai fazer o pagamento. Então, existe às vezes o risco de ter alimentado o programa errado, né? Colocou dado divergente lá e gera isso aí. O que pode acontecer? Se houve um erro, provavelmente ele vai ser corrigido nos próximos meses, né? No próximo mês. Mas caso a pessoa realmente
se sinta insegura, né, que tem que resolver isso, acho que compensa ligar no 135, né, o telefone 135, informar. Provavelmente a atendente lá vai esclarecer o que pode ter acontecido, né, no 135. Outra saída é agendar um atendimento presencial, que agora o INSS voltou a atender, né, e essa semana voltou a atender presencial em todas as agências. Só que não adianta você simplesmente ir na agência, você tem que agendar o atendimento, né? Liga no próprio 135, você agenda o atendimento ou pelo computador, e quando comparecendo lá, o atendente vai puxar do teu extrato, vai te informar, de um jeito ou de outro, ou pelo canal 135 ou pelo atendimento presencial. Você tem direito a saber o que pode ter acontecido, né? Mas sempre lembrando o seguinte, o INSS, às vezes, ele pode ter constatado algum erro realmente, tá? Constatou algum erro no pagamento lá, pagou uma coisa indevida, e se ele quiser, assim, eu quero corrigir esse erro, paguei errado, calculei errado o valor da tua aposentadoria, ele tem, antes de descontar, antes de fazer qualquer coisa, ele tem que te dar direito de defesa. Isso é obrigação. E se ele não fez isso, ele tem dever de ressarcir até a pessoa, tá? Então, se houve alguma irregularidade no pagamento, né, algum cálculo errado no valor do benefício, ele tem que informar previamente a pessoa e dar um prazo para ela se manifestar, tá? Se não aconteceu nada disso, é irregular qualquer redução no valor do benefício, né? E sempre lembrando também o seguinte, né? Da mesma forma que a gente tem um prazo que a gente pode... Se você é aposentado, pensionista e tal, é comum o INSS mandar uma cartinha para a pessoa e a cartinha, uma correspondência dizendo, é de 10 anos o prazo de revisional, de aposentadoria ou pensão, né? Muitas vezes a pessoa recebe aquilo e acha que depois de 10 anos, ela tem direito a rever o valor da aposentadoria. Não é nada disso, tá? A revisional é se tiver algum erro no cálculo da aposentadoria, você tem até 10 anos para pleitear a correção do valor, corrigir aquele erro. Então, no caso de haver algum erro, você tem até 10 anos para poder pedir a correção do valor, tá? Então, mas isso é uma via de duas mãos, né? O que acontece? O INSS também, no caso aqui do ouvinte, que recebe desde 97, ele também não pode rever o valor da aposentadoria a partir de um determinado período. E no caso são 5 anos. Então, se o INSS passou a pagar um valor e aquele valor vem sendo pago daquela forma, depois de 5 anos ele não pode mais modificar o valor para pior. Então isso também é do mesmo modo que a pessoa, o segurado também não pode rever depois de 10 anos, o INSS no prazo de 5 anos ele não pode modificar mais o valor, tá? Se tiver erro para menor, o valor tinha que ser menor, o INSS não pode rever mais, que também tem a preclusão administrativa. Então, dos dois jeitos, não pode mexer se decorrer o prazo, tá? Mas então, no caso aí, sempre lembrando, liga no 35 e procura ver o que houve de erro, né? Se eventualmente houve algum erro, ele vai ser corrigido, vai ser acrescido no pagamento que vem, né? Isso que a gente recomenda. Uhum. O doutor Leandro, a dúvida aqui do nosso ouvinte é sobre a hérnia de disco. A hérnia de disco, doutor Leandro, ela pode ser considerada acidente de trabalho? Ela pode ser considerada sim, Oliveira, desde que tenha demonstrado, né, no caso, o nexo causal entre a doença e o trabalho que a pessoa exercia. Então, por exemplo, uma pessoa que é empregada, que exerce esforço físico, né, que faz esforço repetitivo, né, que o trabalho é pesado, o trabalho é braçal, exige muito da coluna, e ela adquire essa hérnia de disco, essa hérnia de disco gera um afastamento superior a 15 dias, esse é um outro requisito também, né? Isso vai ser caracterizado, mesmo que a empresa não tenha causado exclusivamente a doença, mas ela tenha contribuído para o agravamento, seja qual for o percentual, isso vai ser considerado acidente de trabalho. Então, a hérnia de disco pode ser considerada, dependendo do caso, ela pode ser uma doença do trabalho. Então tem que ser demonstrado no caso concreto esse nexo causal entre a doença e a função que ela exercia. E como vai ser demonstrado isso, né, Oliveira? Numa perícia judicial. Então o médico vai avaliar se a hérnia de disco decorre do esforço que a pessoa fazia no seu trabalho, se tem alguma relação ou se não tem nenhuma relação. Se não tiver nenhuma relação, aí não é acidente de trabalho. Se for acidente de trabalho, né, Oliveira, tem o direito à estabilidade, tem direito também a receber uma indenização da empresa, muitas vezes.
se for caracterizada a responsabilidade da empresa pelo dano material, moral, estético ali no caso também, né? Então tem essa série de benefícios. E quando a pessoa recebe o auxílio-doença decorrente de acidente de trabalho, durante esse período que ela está afastado, o empregador tem a obrigação de recolher o FGTS. Então, quando tem um acidente de trabalho, existem mais direitos. Então é importante saber se aquela doença ou aquela lesão que ela sofreu pode ser caracterizada como acidente de trabalho ou não, né? Doutor Paulo, estou gestante e nunca trabalhei de carteira assinada e nunca contribuí para o INSS. Queria saber, doutor Paulo, de alguma forma, né, contribuir ou fazer algo para que eu possa receber o salário maternidade. Bom, salário maternidade, né, aquele benefício que é pago em até 4 parcelas, né, quando a pessoa tem um filho, né, por ocasião do parto, é a primeira condição que a pessoa tem que ser segurada da Previdência. Mas não é só. Para ter direito ao salário maternidade, quem trabalha por conta própria, né, ou quem trabalha como rural, ou quem é empregada doméstica, tem que ter o quê? Tem que ter 10 contribuições. 10 contribuições. Minto, no caso de empregada doméstica não precisa de ter 10 contribuições, não. Basta ser segurada. Mas nesses casos que a gente está falando aqui, a pessoa tem que ter 10 recolhimentos na data do parto. Então, se a gente pensar que a pessoa está gestante hoje e nunca recolheu, a gestação demora 9 meses, né? Então, quando chegar ao nascimento, ela não vai ter 10 contribuições, que você não pode antecipar contribuições e você também não pode pagar contribuições em atraso. A chamada carência são 10 contribuições sem atraso. Então, da mesma forma que você não pode adiantar, também não pode pagar em atraso. Então, no caso da ouvinte aqui, se ela nunca recolheu e quer recolher única e exclusivamente só para ter direito ao salário maternidade, a gente nem recomenda até que nem pague, porque vai jogar dinheiro fora, né? Não vai ter direito, não se iluda, não vai ter direito ao benefício, porque você não tem 10 contribuições, não vai ter. Salvo se no passado você tinha contribuições, né? Você tem contribuições, aí sim, você tem contribuições, você pode somar com aquelas que você tenha recolhido antes e depois, você vai somar para dar 10 contribuições. Mas só nessa condição. No caso da ouvinte que nunca recolheu, nunca trabalhou de carteira assinada, o que a gente pode imaginar? Se eventualmente ela trabalhou como empregada sem registro, né? O emprego sem registro, você, para ter direito à contagem daquele tempo, você tem que demonstrar para o INSS que existiu o vínculo empregatício. Você não precisa provar recolhimento, né? Só que a única restrição aí é que tem que ter algum início de prova documental daquela época que você trabalhou sem registro, né? Algum cadastro que você tenha feito, colocou o endereço do patrão, da patroa, né? Ou às vezes fez algum cadastro, colocou a tua profissão lá naquela época, né? Isso vale como prova que depois você tem que somar com as testemunhas, né? Para confirmar aquele documento, né? É só nesse caso que a gente está falando aqui. Trabalhou sem registro, mas existia vínculo empregatício, né? Agora, se nunca trabalhou, nunca recolheu, aí realmente não compensa agora a gente falar para você voltar a recolher, passar a recolher, porque você não vai ter 10 contribuições na data do parto, né? A gestação aí são 9 meses, não vai dar mesmo. Doutor Leandro, tem um amigo nosso aqui que é motoboy, ele é motoboy de aplicativo, né? Ele faz as entregas de comida. Ele está perguntando se tem direito a registro na carteira. Então, Oliveira, quem é motoboy trabalha para aplicativo, né? Para ser empregado, ele vai ter que demonstrar os requisitos de emprego previstos na CLT, que é a subordinação, onerosidade, habitualidade, pessoalidade, e demonstrar que é uma pessoa física enquanto empregado, né? A Justiça do Trabalho tem posicionamentos divergentes sobre esse assunto, né, Oliveira? Depende muito de cada caso. Existem casos que a gente verifica que foi considerado o vínculo de emprego entre o motoboy e o aplicativo, ou que pelo menos o aplicativo, a empresa, né, ela tem uma responsabilidade subsidiária ou solidária para com uma empresa que faz a intermediação, né, quando acontece essa terceirização. Então, e tem posicionamentos dizendo que não tem vínculo de emprego entre o motoboy e o aplicativo, nesse caso que faz entrega de comida, né? Então depende muito de cada caso. Ainda não tem
uma segurança jurídica de fato sobre esse assunto, Oliveira. Então varia muito de cada caso. É possível conseguir, o que a gente pode falar é isso. Então o motoboy tem a chance de conseguir o reconhecimento do vínculo de emprego ou pelo menos a responsabilidade da empresa perante os encargos trabalhistas. Existe essa possibilidade, sim. Doutor Paulo, estou querendo saber aqui, doutor Paulo, se é possível auxílio acidente causado por doença de origem infecciosa. Olha, o doutor Leandro até acabou de falar na outra resposta lá, a questão do auxílio decorrente de acidente de trabalho, né? O que nesse caso aqui, não é muito diferente nesse caso aqui não, Oliveira. O auxílio acidente, que é um benefício que a Previdência paga em razão da pessoa ter ficado com sequelas resultantes de um acidente, o acidente que dá direito ao auxílio acidente, ele não pode ser uma doença, tá? Porque às vezes a pessoa tem uma doença que seja lá uma doença cardíaca, uma doença no pâncreas, uma doença no fígado lá, aquilo lá não é acidente, tá? Não é equiparado a acidente. Não se confunde com aquele caso em que a pessoa trabalha, né? Lá sentado numa postura inadequada ou a cadeira inadequada, né, gera uma hérnia de disco, né, no ambiente de trabalho. Nesse caso, ainda que não seja um acidente propriamente dito, é uma doença resultante do ambiente de trabalho. Aí sim se equipara a acidente de trabalho, tá? Então, só no ambiente de trabalho, qualquer coisa que você adquira lá, mesmo que não seja um acidente, uma doença profissional, ela é equiparada a acidente, tá? Então, a pessoa que trabalha num hospital, a enfermeira trabalha no hospital e é contaminada por uma doença bacteriológica lá, aquilo lá não é acidente, mas ele é uma doença que você adquiriu no ambiente de trabalho, então equipara-se a acidente de trabalho. Então, só nos casos em que você adquiriu aquela doença no ambiente de trabalho, te dá direito a um auxílio acidente. Agora, qualquer outra doença, né, que você contraiu no serviço, não seja no serviço, obviamente, né, qualquer outra doença, ela não é acidente, tá? Então, um AVC, que tem o nome acidente vascular cerebral, ele não é um acidente, ele é uma doença. Que é uma doença que gera lá problema nas artérias, né, que gera tudo aquilo no cérebro da pessoa. Ele não é acidente, é uma doença, tá? Então, a doença infecciosa, né, que transmite, né, o próprio Covid, né, que é uma situação dessas, só se for acidente, a Covid contraída no ambiente de trabalho, mas o Covid, de uma maneira geral, não é um acidente, é uma doença. Então, nesses casos, não gera, nem que você fique com sequelas, ele não é uma sequela resultante de um acidente, é uma sequela resultante de uma doença, então aí não gera auxílio acidente. Quando muito, pode gerar um auxílio doença. Doutor Leandro, tem uma dúvida aqui. A pessoa está dizendo o seguinte: sou ex-frentista e na época em que eu trabalhava, acontecia muitos assaltos no meu local de trabalho. A empresa tem alguma responsabilidade nesses casos, doutor Leandro? Então, Oliveira, em casos parecidos com esse que o nosso ouvinte relatou aí, a Justiça do Trabalho tem o entendimento de que quando a empresa te submete a uma função e essa função e esse ambiente de trabalho tem um risco inerente de assalto, é um local perigoso, né? A empresa é responsável por esse dano que te ocorreu durante um assalto que, na verdade, não foi culpa da empresa o assalto, obviamente. Não foi a empresa que causou o assalto, né? Mas ela propiciou um ambiente para o trabalhador que acabou ocorrendo esse evento, esse sinistro, aí, esse evento danoso contra o empregado. E nesses casos, Oliveira, a Justiça do Trabalho, como a pessoa já estava nesse risco inerente, a empresa é responsável por esses danos. Então, um dano moral, um dano estético, um dano material decorrente do assalto que ocorreu dentro da empresa, a empresa vai ser responsável. Essa não é uma regra geral, tá, Oliveira? Essa situação que eu estou falando é que a gente chama de responsabilidade objetiva. A empresa é responsável independentemente de se agiu com culpa ou não. Então, por isso que é por causa do risco inerente à função que o trabalhador estava exercendo e dentro das circunstâncias que ele foi submetido a trabalhar, né? Do local, do horário, né? Às vezes trabalhar à noite. Mas numa situação normal, uma loja que está aberta, tem câmeras, tem às vezes até um guarda e sofre um assalto no período da manhã, por exemplo, esse assalto não vai ser responsabilidade
da empresa, mesmo que tenha causado um dano ao funcionário. Aí, num caso como esse, se a empresa tomou todas as precauções, né, não vai ser considerada responsável por um assalto. Então, depende de cada caso. Então, se no caso do nosso ouvinte, realmente, ele estava submetido a um local perigoso, a empresa vai ser responsável, sim, por causa que houve um risco inerente à função dele. Doutor Paulo, meu irmão está preso, ele trabalhou uma vez de carteira assinada há 13 anos. Ele tem o direito a receber o auxílio reclusão, doutor Paulo? Olha, o auxílio reclusão, ele é o primeiro requisito que você tem que observar, é o seguinte, a pessoa que está presa, ela tem que ser segurada, ela tem que estar na condição de segurada, tá? Não adianta a pessoa ter lá 15, 20 anos de recolhimento, se naquele momento ela já não é mais segurada. Então, como é que você sabe se a pessoa é segurada? Se ela está recolhendo, ou se faz pelo menos, faz no máximo 12 meses do último recolhimento, é isso que você tem que observar. A pessoa pode ser desempregada, mas desde que não tenha decorrido ainda 12 meses, ela ainda é segurada. Agora, se a pessoa é desempregada, mas ela foi mandada embora e desde então não conseguiu ser inserida novamente no mercado de trabalho, esse prazo de 12 meses é prorrogado por mais 12. Então, pode ser até que num prazo de até no máximo 2 anos, né, que a pessoa foi mandada embora, pode ser que ela ainda permaneça segurada da Previdência, tá? Então, uma vez segurada, o que tem que observar ainda? A pessoa tem que ter pelo menos 18 recolhimentos para ter direito, para poder gerar direito ao auxílio reclusão, tá? Então, se não tem esse tempo aí de recolhimento, também não pode ser que não gere direito ao auxílio reclusão, porque tem que ter esse prazo. Eu falo, são 24 meses, não é 18 não, são 24 meses, tem que ter a chamada carência. Então, tem que ter 24 meses de recolhimento para gerar direito ao auxílio reclusão, no mínimo, tá? E, por último, o salário da pessoa, ela não pode ser superior, hoje é 1.500 e alguma coisinha, o salário dela não pode ser superior a esse valor, para ter direito ao auxílio reclusão. Então, tem que ser segurado, tem que ter no mínimo 24 meses de recolhimento, e o salário dela, por ocasião da prisão, não pode ser superior a R$1.500 e poucos. Esses são os requisitos para poder gerar direito ao auxílio reclusão. Então, é isso que vai ter que ser observado. Muito bem, 13 horas pontualmente, estamos chegando ao final do nosso programa. Quero agradecer imensamente, Dr. Paulo, pela presença, pela participação no programa de hoje. A gente te agradece, Oliveira, uma ótima oportunidade de poder estar aqui e poder repassar um pouco dos conhecimentos, né? E até a próxima semana, então. Dr. Leandro, obrigado pelas dúvidas, né, tiradas aí dos nossos ouvintes. Obrigado a você pelo convite, Oliveira. Até a próxima, até semana que vem. Olha aí, gente, o Dr. Paulo, o Dr. Leandro, né, vão dar um tempinho aqui nas dependências da rádio. Você tem a sua dúvida aí, é um pouquinho mais complicada, você quer conversar diretamente aqui com os advogados, pode vir, tá? Pode vir aqui conversar diretamente com eles, tá? Bater aquele papo legal, tirar aí todas as suas dúvidas e aí você vai ter um norte a seguir, né? Vai ter, né, aí todas as direções, né, que você pode seguir e a direção mais correta, né, os advogados vão falar para você, tá? Então vem aqui e aproveita essa oportunidade, é um direito seu, né, aí com relação à aposentadoria, os auxílios, pensão, né, tem que correr atrás, né, tem que correr atrás dos nossos direitos, né, gente? Então procure os advogados aqui e tire as suas dúvidas, tá? Vamos deixando você em ótima companhia. Vem chegando o pastor José Ademir.